Na atividade 3, nos diz para efetuar as seguintes operações. No item A, 25 inteiros, 4 décimos, mais 1 inteiro e 843 milésimos. Pessoal, primeira coisa, para fazer uma adição, entre números decimais, é organizar eles de maneira que as casas decimais fiquem exatamente uma em cima da outra correspondente. Porque aqui era 4 décimos, mas a casa dos centésimos e dos milésimos, nós precisamos lembrar que tem um zero ali. Porque senão, na hora de fazer a soma, você pode causar uma confusão e associar um número dos décimos a um número dos centésimos e dar errado o seu resultado. Começando aqui pela casa dos milésimos. 3 mais 0, 3. 4 centésimos mais 4, mais 0, 4. 8 décimos mais 4 décimos, pessoal, vai dar 12 décimos. Porém, desses 12 décimos, nós vamos pegar 10 desses décimos e transformar em uma unidade. Os 2 décimos ficam aqui. Os 10 décimos que nós transformamos em unidade vai lá para a ordem das unidades. E aí eu faço a soma. 5 mais 1, 6, com mais 1, 7 unidades. E nas dezenas nós tínhamos apenas o 2. A vírgula se mantém no mesmo lugar, porque nós estamos falando da adição. Então, são 27 inteiros e 243 milésimos. No item B, nós temos que somar 45 inteiros e 891 milésimos mais 35 centésimos. Novamente, organizando esses números nas suas ordens correspondentes, casas decimais correspondentes, eu vou ter o 0,350. Porque o 35, se eu for colocar ele exatamente embaixo do 891, eles têm que estar nessa forma associado, pessoal. Senão, corre um risco de você calcular errado. 1 mais 0, 1. 9 centésimos mais 5 centésimos, pessoal, 14 centésimos. Só que dos 14 centésimos, 10 nós vamos pegar, transformar em 1 décimo. Esse 1 décimo vai aqui para o alto. 8 mais 3, 11. 11 mais 1, 12. Esses 12 décimos, nós vamos ficar só com os 2 décimos. Os outros 10 décimos, nós vamos fazer o quê? Transformar em uma unidade. Então, transformei em uma unidade. 1 mais 5, 6. A vírgula nós mantemos e 4 mais 0, 4. 46 inteiros, 241 milésimos. Já no item C, nós temos uma subtração. Mais importante ainda manter os números ali nas respectivas ordens. Então, eu tenho 6,000, porque é o número, porém não precisa de estar mostrando que tinha o zero ali, mas na hora de fazer a operação é necessário. Por quê, pessoal? Porque embaixo nós temos 3 inteiros e 579 milésimos. Nós precisamos retirar de zero 9 milésimos, não tem como. Por isso, nós transformamos o 6 em 5, porque nós vamos pegar essa unidade e transformar uma unidade em 10 décimos. Porém, depois de nós transformarmos essa unidade em 10 décimos, nós precisamos retirar um desses décimos para poder transformar um décimo em 10 centésimos. Olha lá, então foi para cá 10 centésimos. E aí, novamente, eu preciso transformar em 9 centésimos, porque um desses centésimos eu preciso transformar em 10 milésimos. São sucessivas transformações. É como se você tivesse um pacotinho ali de palito, igual vocês aprendem na quinta série, e separasse esses palitos e fosse distribuindo nas outras casas decimais. Então aqui, quando eu cheguei em 10 milésimos, eu posso subtrair 10 menos 9, 1. 9, porque nós tínhamos retirado aqui. 9 menos 7, 2. 9 menos 5, 4. E aqui onde era 6 ficou 5. 5 menos 3 é 2. Então, nós temos 2 inteiros e 421 milésimos. Já no item D, outra subtração, 50 inteiros e 2 décimos menos 5 inteiros e 379 milésimos. Organizando novamente
associando, pega a vírgula, pessoal, como padrão, né? Após a vírgula, à direita da vírgula, nós temos 3 casas decimais e só você igualar aqui em cima também. Novamente, eu preciso retirar de 0, eu tenho que tirar 9 milésimos, não tem como. E de 7 eu tenho que tirar, do 0 eu tenho que tirar 7, também não tem como. Então, nós vamos ter que fazer o mesmo processo, olha só. Onde tinha aqui 1, né? 1 décimo, eu peguei 1 décimo e transformei em... eu peguei 1 décimo e transformei em 10 centésimos. Desses 10 centésimos, eu vou retirar 1 centésimo e transformar em 1 milésimo. Em 10 milésimos, pessoal, ó, voltando, recapitulando aqui, eu tenho 10 centésimos, vou retirar 1 centésimo e transformar em 10 milésimos. Desses 10 milésimos, eu consigo subtrair 9 milésimos. 10 menos 9, 1. 9 menos 7, 2. 1 menos 3, ixi, não tem como. Olha só, novamente, nós vamos ter que fazer o mesmo processo. Eu vou na casa do lado, vou ter que transformar uma determinada unidade em outra. Porém, do lado tinha um 0, então eu tenho que ir lá nas dezenas. Eu vou pegar uma dezena, transformar ela em 10 unidades. Eu vou pegar essas 10 unidades e vou retirar uma, então vai ficar 9. Dessa uma que eu peguei, dessa uma unidade, eu vou transformar ela em 10 décimos. Esses 10 décimos eu quero retirar 3. Só que lembra, nós já tínhamos um décimo aqui. Então, nós vamos ficar com 11 décimos. Dos 11 décimos, retirando 3, eu vou ter 8. Do 9 menos 5, 4. E lembrando, né, que tinha sobrado 4 nas dezenas, eu vou ter 44 inteiros e 821 milésimos. Turma, no item E, nós temos aqui 12 inteiros e 467 milésimos vezes 1 inteiro, 5 décimos, ou seja, 1,5, 12,467. Para multiplicar, nós colocamos aqui, né, organizamos no algoritmo aqui da multiplicação, que normalmente nós usamos com números inteiros. Não precisa colocar exatamente na ordem, turma, porque o que acontece? Quando eu multiplico 5 por 7, por 6, por 4, por 2, embora nós tenhamos valores, né, inteiros, o 5 ele é 5 décimo. Então, esse 5 é 0,5. Ou seja, é metade. É como se nós estivéssemos multiplicando isso aqui, né, por 5 sobre 10, que é o mesmo que meio, ou seja, é o mesmo que 5 décimos. Já, né, nessa situação, não tem essa diferenciação. Por isso que nós organizamos o primeiro valor de uma determinada forma e o segundo de outra. Exemplo, 5 vezes 7, 35. Então, vão ser 35, se contar essa, né, ordem, seriam 35 milésimos. 35 milésimos, 5 eu deixo aqui, os outros 30 eu passo aqui para a esquerda como centésimos. E aí eu multiplico 5 vezes 6, 30, com mais 3, 33. Mesma coisa, 33 centésimos. Dos 33 centésimos, eu pego 30, transformo esses 3, né, esses 30, em 3 décimos e o restante eu deixo aqui nos centésimos. 5 vezes 4 é 20, com mais 3, 23. E aí, do mesmo jeito, se eu tenho 20 décimos, né, considerando o fator de cima, pessoal, 20 décimos eu posso transformar em 2 unidades. E os 3 décimos eu deixo aqui. Da mesma forma, 5 vezes 2, né, 10. 10 mais 2, 12 unidades. Das 12 unidades, 10 eu transformo em uma dezena. E aí eu passo agora, eu somo, porque 5 vezes 1 é 5, mais 1, 6. Se você multiplicar 5 décimos vezes 12, não daria nem 6.233, não daria 623, nem 62, seria 6,2335, por aí vai. Então, essa é a ideia de você começar exatamente aqui, porque no final das contas você está multiplicando 5 décimos. Quando vai multiplicar por 1, você está multiplicando por uma unidade.
Porém, como você já trabalhou com décimos, você precisa considerar essa unidade aqui e começar da segunda. Então, 1 vezes 7 é 7, 1 vezes 6 é 6, 1 vezes 4 é 4, 1 vezes 2 é 2 e 1 vezes 1 é 1. E aí eu vou somar 5 mais 0, 5, 3 mais 7, 10. Então, desses 10, eu junto, né, um conjunto de 10, nosso sistema é no decimal, então eu posso juntar essas 10 unidades e passar para a esquerda, seja lá qual for essa ordem, né? Seja se é décimo, centésimo, milésimo, porque a gente ainda não definiu. Aqui 6 mais 3, 9, com mais 1, 10 novamente. Sistema decimal, juntou 10, você passa para a ordem da esquerda como uma unidade apenas. 4 mais 2, 6 com mais 1, 7, 6 mais 2, 8 e 1. E essa é a grande questão de quando você trabalha com números decimais, porque aqui você precisa determinar o local correto da vírgula. E se você olhar, né, instintivamente, vamos dizer assim, sem que tenha um cálculo mais preciso, por aproximação, por estimativa, você pode imaginar que aqui seria 6, alguma coisa, 12, então 12 mais 6 é 18, alguma coisa. Mas caso você não tenha essa confiança, tem uma regra que fala que você soma o número de casas decimais após a vírgula do fator inicial e do outro fator. 3 casas decimais à direita da vírgula mais uma casa decimal dá um total de 4 casas decimais. Então aqui a vírgula vai ficar entre o 18, né, entre o 8 e o 7, é 18,7005. Beleza, pessoal? No item F, nós temos 482,2 vezes 8. Então, a mesma coisa, porém agora é mais tranquilo, porque como é um número inteiro, eu já sei que 8 vezes 2 é 16 décimos. 16 décimos, eu pego 10 décimos e passo ele aqui para as unidades, transformo para as unidades. Eu já sei que aqui, de fato, né, são os décimos mesmo, pessoal. E aqui vai ser as unidades realmente, porque vai ter uma casa decimal só, a vírgula vai ficar aqui. 8 vezes 2, 16, com mais um, 17. Essas 17 unidades, 10, nós transformamos em uma dezena. 8 vezes 8, 64, com mais um, 65. Nesse 65, pessoal, são 65 dezenas. Então, essas 65 dezenas, nós vamos pegar 60 delas e transformar em 6 centenas. E aí eu multiplico 8 vezes 4, 32, com mais 6, 38. Como eu havia falado, é uma casa decimal apenas, então é uma casa decimal só que a vírgula vai pular. Aqui eu tenho 3.857,6 décimos, ou seja, quando eu multiplicar 8 por 400, turma, de fato vai dar 3.200. E aí, por estimativa, você já teria uma ideia que essa resposta procede. Nesse mesmo exemplo, tem uma forma diferente de pensar, que é o seguinte: 8 vezes 2, né, é 1,6. Exatamente da maneira que está aqui. Porque é um inteiro e 6, digamos assim, 6 décimos. Se eu multiplicar o 8 vezes o 2, é 16 unidades mesmo. 8 unidades vezes 2, 16 unidades. Se eu multiplicar 8 vezes 8, nesse caso, esse 8 de cima, ele é dezenas. Então, 8 dezenas é 80, né, pessoal? Então, 80 vezes 8, 640. E se eu multiplicar o 4, é 32. Só que 4 nas centenas representa 400. Então, 400 vezes 8 é 3.200. Esse é o cálculo, esse é o raciocínio que está por trás desse algoritmo. Porque quando você vai calcular e somar agora, respeitando as casas decimais, você tem 6 mais 0, 6. 6 mais 1, 7. 1 mais 4, 5. 6 mais 2, 8. 3. Chega no mesmo resultado com ideias diferentes. No item G, eu tenho 5,519 milésimos vezes 4 milésimos. Mesma coisa, turma, organiza certinho. Nesse caso é mais tranquilo, porque ali tem um monte de zero. Então, você vai multiplicar 4 vezes 9 é 36. Os 3, né, no caso aqui, 30 milésimos, você transforma em centésimos. E aí você passa o conjunto de 10, forma uns centésimos. 4 vezes 1, 4, com mais 3, 7.
4 vezes 5, 20. Os 20 décimos você passa, né, como 2 unidades. E 4 vezes 5, 20, mais 2, 22. Então aqui, se vocês forem olhar, né, de uma maneira tentando criar uma estimativa, tem como saber, gente, quanto, né, que seria realmente? Seria 2, alguma coisa? Seria 0,22? Fica um pouco complexo de você saber, porque não tem como você fazer essa estimativa assim de cara. Não, são 4 milésimos vezes 5 unidades. Quanto que vai dar isso mais ou menos? E aí é preciso lembrar que 4 milésimos não é 4 sobre 1000. Então, se você multiplicar o 5 por 4, vai dar 20. E dividir por 1000, aí você já imagina que vai passar umas 3 casas decimais para o lado. Dando sequência, né? 0 vezes todos esses números vão ser 0. Novamente, tem um outro conjunto de 0. E o terceiro conjunto aqui, e o terceiro parte de 0. Eu faço essa parte vermelha, eu pulso porque cada um dos zeros está, né, em uma casa decimal. E você acaba começando de acordo com aquela respectiva casa decimal. Somando, né, os valores lá em cima vão se repetir, porque qualquer valor mais zero é aquele valor, já que o zero é o elemento neutro da adição. E por final eu tenho 0 mais 0, 0 e o zero aqui. Definindo onde vai ficar a vírgula, eu conto quantas casas decimais à direita da vírgula, 3 casas decimais. Aqui embaixo também, 3 mais 3, 6 casas decimais. Então, o resultado dessa multiplicação, pessoal, é 0,0227, por aí vai. Aqui, né, eu tenho 69,9, 69 inteiros e 9 décimos, vezes 2 inteiros e 7 décimos. Mesmo jeito, organizei certinho, vou multiplicar, né, respeitando a ordem, 7 vezes 3 vai ser 63. O 6, a 60, né, pessoal, 60 décimos, eu vou transformar em 6 unidades. Então, eu não somo aqui agora, eu multiplico primeiro. 9 vezes 7, 63 de novo, com mais 6, 69 unidades. Das 69 unidades, 6. Né, 60 eu transformo em 6 dezenas, e aí sim eu multiplico. 7 vezes 6, 42. 42 com mais 6, 48. E aí eu vou partir para o 2, que representa a parte inteira. 2 vezes 9, né, pessoal? Eu vou colocar na segunda ordem, porque a primeira tem que ser 0, já que você está começando aqui das unidades e você já trabalhou com os décimos. Por isso que sempre tem que pular uma casa decimal. E aí sim, 2 vezes 9, 18. Né? As 10 décimos eu transformo em uma unidade. Calculo 2 vezes 9 novamente, 18, com mais 1, 19. E aí os 10 unidades eu transformo em uma dezena e multiplico novamente. 2 vezes 6, 12, com mais 1, 13. E aí eu vou definir aonde vai ficar a nossa vírgula, depois de somar 3 vezes 0, 3, 9, mais 8, 17. Né? 10 dessas unidades eu transformo em uma unidade à esquerda. Estava 10 do lado direito, transformo em uma do lado esquerdo. 9 mais 8, 17, com mais 1, 18. Novamente, as 10 unidades, professor, qual unidade que é aí? É décimo, centésimos, é dezena? Não importa, é uma ordem qualquer, mas igual eu falo, com o sistema de numeração decimal, se deu 10, transforma em uma unidade, né, que representa a ordem ao lado. Então aqui fizemos isso várias vezes, 4 mais 3, 7, com mais 1, 8, e por final 1. E aí você determina onde fica a vírgula. Duas formas diferentes. A primeira é você pensar, desconsidera as casas decimais e multiplica 2 vezes 69. 2 vezes 69 vai estar mais perto de 18, de 1887 ou de 188. E aí você já vai ter uma ideia, porque olha só, uma casa decimal embaixo, uma casa decimal em cima. E duas aqui na resposta, 1 mais 1, 2. E aí fica até mais tranquilo de você ver que isso estaria mais próximo de 188. Porque 2, né, vezes 69 não tem como dar 18, ou um valor aproximado. E também não seria improvável chegar num valor próximo de 1000. Então, meio que pelo instinto aqui, pela, né, estimativa, é legal também de você já colocar essa vírgula sem que seja necessário ficar contando casa decimal. Meio que pelo raciocínio lógico.
No item I, né, já são divisões com números decimais. Aqui nós temos 227 inteiros e 36 centésimos dividido por 2 inteiros e 9 décimos. Na fração, quando você vai encontrar uma fração equivalente, você multiplica o numerador por um número e o denominador por esse mesmo número, porque no final das contas eles representam a mesma quantidade. Na divisão com números decimais, vocês vão fazer o mesmo. Eu vou pegar aqui 227,36 vezes 100 e vou multiplicar 2,9 vezes 100 também. Porque dessa forma, eu vejo que o número com maior quantidade de casas decimais é esse aqui. Quando eu multiplicar por 100, olha o que vai acontecer. As casas decimais vão, depois à direita da vírgula, elas não vão existir mais. Então, nós vamos passar a ter o número 22.736 dividido por 290. Isso dá o mesmo valor que 227,36 dividido por 2,9, porque se manteve a proporção das casas decimais. Realizando essa divisão, aquela ideia. Qual que é o múltiplo de 290 que chega mais próximo de 227? Não tem, porque é menor. Então, eu vou pegar aqui 2.273. E aí, muita gente me fala, não, professor, mas muitas das vezes você fala rapidinho o número. E como que eu vou descobrir esse número? Estimativa, turma. Lógico que algumas contas vocês vão utilizar recursos tecnológicos, mas vamos entender o seguinte. 290 não é quase 300? Então, se você quer fazer um cálculo mental, se você quer fazer uma estimativa, estimar mais ou menos, vai ficar mais ou menos próximo de tanto, pensa que é 300. E aí você imagina, 300 vezes 6, ou seja, 6 vezes 3 não é 18, então, na hora que eu multiplicar 6 vezes 300, ficaria lá perto do 1.800. 1.800 está próximo. Se eu acrescentar mais um, 7 vezes 3, 2.100. Então, vamos ver o que 2.100 dá. Porque se eu somar mais 300, aí passaria do 2.200. Então, eu acho que é 7. Eu multiplicando por 7 é o múltiplo mais próximo, 2.030. Se eu somasse mais 290 aqui, turma, passaria. Então, agora está tranquilo. 2.273 menos 2.030 resta 243. Aí, ó, o resto sempre tem que ser menor, turma, que o divisor. Se o resto for maior que o divisor, alguma coisa está errado, porque aí você devia ter dividido mais uma vez, porque o divisor cabia dentro desse valor. Nesse caso não cabe, estamos no caminho certo. Agora pega ali o 6 que estava nas unidades e de novo. Qual que é o múltiplo de 290 que chega mais próximo? Aqui não foi o 7, eu acho que agora com o 8 dá. Então, 8 vezes 290, 2.320. E aí eu subtraio para ver qual que é o resto. 2.436 menos 2.320, 116 de resto. Beleza? Eu tenho que começar a trabalhar agora nas casas decimais, após a vírgula. Então, eu vou lá em cima nos décimos e pego esse zero, porque se não tinha nada lá, vai ter o zero. 1.160 dividido por 290. Novamente, imagina que o 290 é aproximadamente 300. E aí você conta 300 mais 300, 600 mais 300, 900 mais 300, 1.200. Então, 1.200 talvez passe ou talvez não. E 1.200 não é 300 vezes 4? Então, vamos tentar o 4 mesmo, para ver se vai passar ou não. 4 vezes 290, 4 vezes 0, 0. 4 vezes 9, 36. E aí, por coincidência, turma, ou não, vamos ter que 4 vezes 290 é exatamente igual a 1.160. Então, aqui, o 1.160 era um múltiplo de 290. Vai finalizar a nossa conta. Então, é uma divisão finita. A divisão ela não é infinita, mas o nosso resultado ali tem uma casa decimal só, que é os décimos, após a vírgula. Então, são 78,4. 78 inteiro e 4 décimos. No item J, 18,8 dividido por 4,52. 18 inteiros e 8 centésimos dividido por 4 inteiros e 52 centésimos. Mesmo processo, não são duas casas decimais? Se é duas casas decimais, vamos multiplicar por 100.
porque o 100 tem 2 zeros, então multiplicou por 100, o que era 18,08 passa a ser 1808, o que era 4,52 passa a ser a 452. E aí muita atenção, turma, repara que aqui já tinha 18 e aqui tinha 4, por isso que o número vai ser menor que o outro. Mesma coisa, dividindo, 452 não cabe dentro de 180, por isso que temos que pegar o valor todo e fazer a mesma estimativa. Quantas vezes eu poderia, colocar esse 452 dentro de 1808? Qual que é o múltiplo de 452? O que são múltiplos? 1 vezes 452 é 452. 2 vezes 452, pessoal, é 904. E aí, se você pensar bem e reparar, o 1808 é um múltiplo de 452, porque se eu multiplicar 4 vezes 452, vai ser igual a 1808. Ah, professor, ainda está muito difícil calcular esses números maiores. Turma, essa é uma habilidade que vocês têm que desenvolver. A tecnologia ajuda? Ajuda. Mas o raciocínio de o porquê que a divisão acontece é legal que vocês tenham. E aí, se caso o raciocínio está ok, usar a calculadora a favor para ampliar a sua capacidade, digamos assim, não a capacidade, a sua possibilidade, ótimo. Mas nem sempre é legal ficar refém da calculadora, porque os cálculos manuais eles têm um papel importante no desenvolvimento. Quando você já domina tudo, já está muito fera, a calculadora é sua melhor amiga porque otimiza muito o seu tempo. Agora, quando tem coisa ainda a ser aprendida, é preciso que você, para ser compreendida, é preciso que você tente fazer manualmente, faça lá a estimativa, justamente para na hora do erro você aprender com ele. Então aqui o resultado é 4, indo para o item K, eu tenho 60,59, que é 60 inteiros e 59 centésimos dividido por 7 inteiros e 3 décimos. Aqui, turma, olha só o que acontece. 5 e 9, eles estão aqui na casa dos centésimos. Então eu vou multiplicar por 100 para que o 60,59 passe a ser 6.059 e o 7,3 passe a ser 730. Realizando nessa etapa, nós voltamos à mesma divisão. E a única questão é que aqui é um divisor mais alto, um valor mais alto, e muita gente tem questionado que é difícil, eu não aprendi assim, mas é aquilo que eu falei. Começou com os números menores, vai fazendo com os números menores, e aí depois você começa com os números maiores. A ideia que ajuda muito nesse algoritmo, porque essa é apenas uma forma de dividir, turma, existem outras, várias. Nessa forma, a ideia que melhor se associa, que otimiza esse processo, é você compreender bem a questão dos múltiplos, dos divisores. E isso ajuda muito nesse processo. Então aqui, 6.000 vai ter que ser um valor direto, por estimativa mesmo. Quantas vezes, por qual número que eu multiplico 730 para que ele não passe de 6.000, mas que seja o maior número possível. Vai ser o 8, pessoal, porque 8 vezes 7 não é 56. Então, se é vezes 700, vai dar 5.000 e alguma coisa. E aí é nessa estimativa que você tem que começar a trabalhar. Então, 5.000 e alguma coisa, se eu colocasse ali, no mínimo seria 5.600. Então, se eu coloco mais 700, vai passar. Então, por isso que a gente para aqui no 8 e multiplica e vai chegar no valor de 5.840. Então, tem 5.840, 6.059 menos esse valor vai restar 219. E aí começamos a trabalhar com casas decimais ali após a vírgula. 2.190 dividido por 730. Mesma ideia. Eu quero descobrir qual valor que eu multiplico 730 para que não passe, mas que seja o maior valor possível. Pego o 7 e multiplico ele por 2. Não seria ele aproximadamente
14, ou seja, considerando mais duas casas decimais, 1.400 alguma coisa, dá para multiplicar por 3. 3, né, vezes 7 não seria 21, então 2.100 e alguma coisa. E aí o 30 você vai ter que ver, né, se vai passar ou não. Quando dá ali 100, esse 100 e algum outro valor, você multiplica por 3 também, né, que é o 30. E aí você vai ver que 2.190 é um múltiplo de 730. 2.190 menos 2.190 vai ser uma divisão finita. O resultado 8 inteiros e 3 décimos. Já no item L, é 17,68, 17 inteiros e 68 centésimos dividido por 34. Aqui, mesmo que você precise transformar apenas o 17,68, você multiplica o 34 também, turma. Porque senão vai ficar meio que descompensado. Você alterou o valor de um número e o outro você manteve. Então não é a mesma divisão. Eles não têm, né, a mesma relação que antes. Aqui continua sendo. Então 17,68 passa a ser 1.768 e o 3.400, o 34 passa a ser 3.400. Quando eu realizar essa divisão, é aquela ideia. Quantas vezes que o 3.000 fica dentro do 1.768, né? Que ele consegue, que ele cabe quantas vezes, ou seja, qual que é o múltiplo de 3.400 que mais se aproxima de 1.768? Não é o zero, porque qualquer número, se eu multiplicar 1 vezes 3.400, ele vai passar, ele vai ser um valor maior. Então não pode, o divisor não pode, nesse caso, ser um valor maior do que o dividendo. Então olha aqui o que acontece. Então, o 0 vezes 3.400 é 0. 1.000, né? E 768 menos 0, 1.768. E agora contando com o zero dos décimos. Aí fica 17.680. Aí sim, o 17.000 é maior que o 3.400. Só que a gente tem que lembrar que precisamos da vírgula e 5, né, é o número que você multiplica o 3.400 para que ele fique o mais próximo. O múltiplo de 3.400 mais próximo é 17.000, porque 3 vezes 3.400 é 17.000. Ou 5, né? 3 não, 5 vezes 3.400 é 17.000. Novamente, professor, valor muito alto, como que eu descubro? Pessoal, 34 vezes 5, e aí depois você coloca os zeros. E aí vai tentando mesmo, porque essa, como é que eu vou falar, né? Essa estimativa não é algo que é instintivo. Você vai ter que treinar bastante, vai ter que estar familiarizado com os números para entender que, ó, se eu multiplicar 3.000 vezes 5, não vai dar 15.000? Então está lá próximo. E aí você depois vai mexendo nas outras ordens aqui, calculando o resto, 17.000 menos 17.680 menos 17.000 dá 680. E aí eu vou lá, né, dos centésimos. Centésimos, no caso, apareceu o resultado aqui, deu um spoiler aí, pessoal, mas vamos voltar aqui. 6.800 dividido por 3.400, mesma coisa. Qual que é o múltiplo de 3.400? É o 2, né? Porque é o 6.800, porque o 6.800 é múltiplo de 3.400. E o número natural que eu preciso multiplicar é o 2. Então, 2 vezes 3.400, 6.800. E aí, nossa divisão é uma divisão finita. 0,52 ou 52 centésimos.